Que Deus nos abençoe, ou continue nos abençoando, né? Porque até aqui, certamente o Senhor esteve conosco. Você conseguiu ouvir o Senhor até aqui? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que Ele continue falando conosco. Eu queria compartilhar algo com você. Que talvez muito mais do que uma pregação, seja um compartilhar de algumas coisas do meu coração, que vem se desenvolvendo há mais ou menos 2 ou 3 semanas para cá. Então tem uma parte do que o pastor Jean ministrou, há mais ou menos isso, 2 ou 3 semanas atrás. Uma outra parte do que Deus falou comigo a semana passada com o pastor Juba, e Deus foi juntando como que as peças desse quebra-cabeça, né, e que vem enchendo o meu coração, e eu quero compartilhar um pouquinho disso com você. O tema é ressignificando o passado e encontrando o caminho para o futuro. Ressignificando o passado e encontrando o caminho para o futuro. Pastor Guto abriu o culto, e isso para mim foi extremamente precioso, porque ele começou falando das experiências com Deus, da importância dessas experiências e do resultado que estas experiências promovem em nós. E a gente não conversou sobre isso, né? E é a partir exatamente de experiências que nós vivemos que eu quero começar a compartilhar com você. Na nossa vida, queridos, na nossa vida, experiências elas acontecem, e elas acontecem diariamente, e essas experiências, inevitavelmente, elas geram marcas na nossa caminhada. Se você nesse momento, agora, se você parar rapidamente e olhar para a tua história, eu tenho certeza que inúmeras experiências vão brotar na tua mente, vão brotar no teu coração, e essas experiências elas vão gerar em nós sentimentos dos mais diferentes e dos mais variados. Eles vão gerar em nós lembranças boas, lembranças que não são boas, algumas que a gente não gostaria nem de ter, mas elas existem, elas estão dentro de nós, elas estão registradas, e não há como a gente fugir disso. Não há como a gente evitar que essas experiências passadas, tanto a nível emocional, profissional, familiar, espiritual, elas existem, e elas geram em nós sentimentos, e nós precisamos entender esses sentimentos, entender essas marcas. E por que eu digo isso? Porque se nós nos lembrarmos de Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Cristo. E eu creio que você está aqui, a principal razão, o principal motivo de você estar aqui, não pode ser outro, e não é outro que não seja amar o Senhor sobre todas as coisas, amém? Glória a Deus por isso. Mas, eu queria que você pensasse numa coisa comigo. O que é que você faz, o que é que eu faço, o que é que nós fazemos com as nossas experiências e com as influências que elas exercem em nós diariamente? Alguns de nós levanta o tapete e tenta jogar ela para trás, para baixo, não é assim? Só que a gente se esquece que dali a pouco a gente vem e pisa em cima desse tapete. E a hora que a gente pisa em cima desse tapete, o que acontece com aquela sujeira? Ela pula tudo para fora. Às vezes, nós, por sabermos que a sujeira está ali, a gente até dá a volta, porque a gente olha e se lembra dela de forma constante, de forma permanente. A gente sabe que ela está ali, e aí eu me desvio para a direita,
eu me desvio para a esquerda. E o que nós muitas vezes não nos atentamos é que quando nós nos desviamos daquele lixo que a gente guardou, para a direita ou para a esquerda, a gente também está se desviando do propósito eterno de Deus. Porque, querido, Deus não quer que a gente se desvie de nenhuma das marcas que as experiências da vida gerou em nós. Deus não deseja que a gente se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele quer que nós estejamos caminhando de maneira alinhada com Ele. O problema é que andar, ou não diria nem o problema, mas a dificuldade é que muitas vezes para andar alinhado eu vou ter que pisar, eu vou ter que passar, eu vou ter que manter contato com as experiências que eu já passei, que eu já vivi e que geraram em mim uma série de marcas. E algumas dessas marcas, elas permanecem tão vivas, que gera em nós dor, mesmo que essa experiência tenha sido vivida há muito e muito tempo atrás. Ela está ali, ela permanece viva e ela continua gerando sentimentos, às vezes ressentimentos, às vezes dores, às vezes sangramentos, que influenciam o nosso viver hoje e acabam por determinar de maneira muito forte como vai ser o nosso futuro. Então, o desafio que eu quero lançar para você hoje é exatamente esse: olhar para as marcas que as experiências do seu dia a dia, da sua história geraram, olhar para elas à luz da palavra de Deus e desfrutar de uma ação poderosa que Deus realiza, que é nos ensinar um novo significado, ensinar para nós uma nova maneira de olhar para essas marcas que as experiências geraram, sem que elas venham a nos ferir, sem que elas venham a nos machucar, sem que elas venham gerar em nós impedimentos para continuarmos a caminhada e atingirmos o alvo que Jesus tem proposto para a nossa vida. E aí, queridos, não se deixe levar por pensamentos que muitas vezes tomam conta da nossa vida, da nossa mente e invadem o nosso coração nesses momentos, que são pensamentos assim: mas isso aconteceu já faz tanto tempo, já tem mais de 40 anos, de 50 anos, isso ainda te atinge, isso ainda libera em você dores que o Senhor não quer que você continue carregando. Como o pastor Juba foi usado por Deus para nos falar semana passada, a nossa alma precisa de descanso, e o descanso só é encontrado quando nós somos curados destas experiências, quando nós encontramos, como o pastor Jean disse num outro momento, o ressignificado, quando nós conseguimos ressignificar aquilo que nós já vivemos, e nós só podemos fazer isso com uma intervenção poderosa de Deus, com uma ação do Espírito de Deus no mais profundo do nosso coração. E é esse o desafio que eu quero lançar para você nessa manhã, que você mergulhe nisso e deixe que o Espírito Santo te leve nessa caminhada. Amém, queridos? Eu quero aproveitar e contar uma coisa para você. Está vendo aquele casalzinho bonito ali? Que eu amo eles de paixão, o Edson e a Denise. Estão vendo eles ali? Fala oi para mim assim, ó. Olha lá. Gente, esse casal, eu quero, não é aqui para exaltar nada, mas é para honrá-los mesmo. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, foi mais ou menos isso, eu e a Lelê trouxemos para a igreja que nós pastoreávamos na época, nós trouxemos aquele seminário do Veredas Antigas. Eu fui até o DF para conhecer, para entender, porque eu tinha um monte de informação sobre aquilo, e de repente eu falei, não, isso aqui, eu preciso passar por esse negócio aqui. E eles foram os principais instrumentos de Deus para abençoar minha vida e a vida da Lelê. E gente,
Se eu posso dizer alguma coisa da vida cristã, da minha experiência de vida cristã, ela tem dois grandes marcos. Quando eu me converto, em janeiro de 92, depois de uma vida completamente desregrada, e depois, quando Deus coloca esse seminário do Veredas Antigas na minha vida, e me faz entender exatamente isso, encontrar outro significado para tudo aquilo que eu tinha vivido. Isso me colocou numa condição de desfrutar da liberdade para a qual Cristo me conquistou. Gálatas capítulo 5, verso 1. Eu e você fomos alcançados por Jesus para a liberdade. E muitas vezes nós não entendemos que a grande cadeia, a grande prisão que nós vivemos é aquela que está dentro de nós, que foi gerado em nós pelas experiências que nós vivemos e que deixaram as suas marcas. O meu convite para você, o meu desafio para você é: permita que Jesus atue nessas áreas. Deixe Ele mostrar para você o que Ele deseja mostrar para você nessa manhã. Como pano de fundo para isso, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 45. Livro do Gênesis, capítulo 45. A gente vai falar um pouquinho, ou usar como exemplo, como pano de fundo, uma das histórias mais belas que eu vejo na palavra de Deus, e que nos fala sobre ressignificar o passado, para encontrar o caminho para o futuro, que é a história de José. Esse texto que nós vamos ler já se dá num momento crucial da história de José. Depois que José já foi vendido pelos irmãos, depois que José foi trabalhar na casa de Potifar, depois que a mulher de Potifar armou aquela cilada toda para a vida dele, ele caiu na prisão, já se passam 2 anos na cadeia, e depois desses 2 anos ele é levado à presença de Faraó. Pela graça de Deus, interpreta os sonhos de Faraó. Faraó então o coloca como governador do Egito. Os seus irmãos aparecem uma primeira vez para comprar alimentos. Ele não se revela aos irmãos até que se cumpra o que Deus havia dito para a vida dele. Numa segunda vinda, então todos os seus irmãos estão presentes e se prostram diante dele, cumprindo com o sonho que Deus lhe havia dado quando ele ainda era um pequeno, um adolescente, um garotão de 17 anos de idade. Cerca de 30 anos depois, mais ou menos, se cumpre, aquele sonho se torna real, o que Deus havia mostrado para ele. Mas é muito precioso como José se revela aos seus irmãos nesse momento. Diz assim, 45 do Gênesis, a partir do verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Verso 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que ressignificação fantástica que José consegue fazer da sua história, depois de tudo que ele havia passado,
ter sido traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Olha como ele consegue olhar para as marcas daquela experiência. Verso 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Ele já está falando do futuro. Ele está no presente, mostrando o que ele aprendeu com o passado, e já está apontando para o futuro, já está apontando o caminho a ser percorrido para o futuro. Verso 7: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Eu vou ler de novo. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Verso 9: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, as gerações futuras de Jacó, de Israel, como Deus havia prometido, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Verso 11: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Amém? Até aqui eu quero ler com você, querido. Eu não sei, ou eu posso tentar imaginar o que o seu coração sentiu quando eu pedi para você olhar um pouquinho para a tua história e as experiências que pularam aí de maneira rápida que Deus traz, e os sentimentos que porventura tenham tomado conta do teu coração. Eles podem ser e certamente são os mais variados possíveis. Mas a questão que eu não quero que você perca de vista hoje é: qual é o significado que Deus dá para esses fatos? Qual é o significado que Jesus, como Senhor, dá para esses fatos? E eu posso te garantir uma coisa: eles são muito diferentes, mas muito diferentes dos significados que nós, em nossa caminhada, com os nossos mecanismos de defesa, com a maneira como nós aprendemos a lidar com eles, damos. O significado que Deus dá para a sua história, para os fatos da sua história, para as marcas que aí existem, são muito diferentes. Olha para José. Dá uma recapitulada rápida. Menininho de 17 anos, sofrendo com os ciúmes, com o bullying dos seus irmãos, né? Seus irmãos sempre invejosos, irritados, irados contra ele, por causa de um erro cometido por Israel, seu pai, porque tratava ele com preferencialismo. E isso é uma marca que muitas vezes carrega muitas pessoas, porque se sentiram preteridos por seus pais, porque muitas vezes
no seu coração, por algum motivo, uma marca ficou lá. Meu pai, minha mãe gostavam mais do meu irmão, da minha irmã, ou de outras pessoas do que a minha. Eu sempre fiquei em segundo plano, eu sempre fui deixado para trás, eu sempre fui. José enfrentava essa ira dos seus irmãos, a ponto dos irmãos desejarem matá-lo por causa de sonhos que Deus havia dado para ele. E Israel, seu pai, não se posiciona diante dos sonhos, pelo contrário, de uma certa forma o repreende. Mas o texto bíblico, no mesmo verso, ele diz que embora Israel o repreenda, ele também guarda aquilo no seu coração e fica pensando no que poderia aquilo significar, mas ele não atua, ele não age cuidando da herança que Deus havia confiado às suas mãos. E isso gera marcas profundas no nosso caminhar. Você tem uma história com os seus pais, você tem uma história como pai, como mãe, e nós precisamos viver em paz com o nosso passado, porque se nós não vivermos em paz com o nosso passado, o que vai acontecer, querida, é que o nosso presente vai ser permanentemente atingido, o nosso presente vai ser permanentemente incomodado, e isso atrapalha demais o caminhar para o nosso futuro em direção ao alvo que está proposto por Cristo. E aí eu não tenho como não me lembrar, que é o texto que mais fala ao meu coração, ou um texto daqueles que eu carrego e sempre volto para ele, quando estou enfrentando situações que sejam mais difíceis na vida, que é quando Paulo em Filipenses, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: deixando aquilo que ficou para trás, prossigo firme para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. O problema é que as feridas do passado não nos deixam ver o presente, e elas impedem a gente de caminhar em direção ao futuro. E eu queria levantar com você 4 questões que nos ajudam a ressignificar tudo isso e enxergar o que Deus dá para nós. 4 atitudes importantes para a gente pensar. Primeira delas, não oculte a sua dor. Quando você olha no capítulo 45, dos versos 1 ao 4, você vê José falando abertamente de tudo que ele já viveu, de toda a história dele. Do verso 1 ao verso 4, José está falando da história dele, da experiência de vida dele, das marcas que ficaram ali. Mas você não vê José murmurar, você não vê José reclamar, você não vê José acusar os seus irmãos em momento nenhum. Por quê? Porque José conseguia falar para a sua história, ou da sua história, de uma maneira tão aberta, tão clara e tão simples? Porque José, ao longo da sua história, havia enfrentado as suas dores. Ele não jogou as suas dores para debaixo do tapete. Ele não tentou ocultar as suas dores num cantinho escuro do coração dele. José enfrentou as suas dores. Esse é o primeiro passo para você ressignificar o seu passado e conseguir olhar para o futuro. E isso tem que ser feito no presente. Nós não vamos conseguir voltar lá atrás, mas nós vamos conseguir entender onde e como Deus estava agindo naqueles momentos. Onde Deus estava naquela hora, naqueles momentos que tanto perturbam, que tanto geram incômodo e dores, talvez ainda hoje no presente. E o que ele estava fazendo lá? Como ele estava agindo naquele momento, que muitas vezes nós não percebemos, porque as nossas emoções nos traem, porque as nossas emoções, elas
impedem muitas e muitas vezes de nós vermos o que Deus está fazendo e de entendermos por que Ele está permitindo que aquelas coisas aconteçam. Mas uma coisa é certa: quando você enfrenta a tua dor, você descobre que Deus estava junto com você. Ele estava lá com você, Ele estava pertinho de você, Ele estava agindo em você, mas a nossa dor não nos permitia enxergar e compreender, porque nós queremos tentar esconder o que dói. Nós não gostamos de dor, nós não gostamos de dor, e nós nos esquecemos que a dor pode ser muitas e muitas vezes, e é o principal instrumento de Deus para nos cuidar, para nos tratar, para nos transformar. Muitas e muitas vezes é isso que acontece, querido. E nós precisamos entender isso e enfrentar ela, enfrentar essa dor. Se você se lembrar de Lucas capítulo 24, aquela experiência dos discípulos de Emaús, aqueles dois discípulos, eles estão andando, e quando Jesus aparece para eles, quando Jesus passa a andar do lado deles, e começa a conversar com eles, a primeira coisa que Jesus faz, é fazer com que eles falem sobre o que eles estavam sentindo. Jesus olha para eles e diz assim: do que vocês estão falando? Por que o coração de vocês está triste? Eles olham para Jesus: como assim? O Senhor é o único aqui em Jerusalém, é o único peregrino aqui em Jerusalém, que não sabe os fatos que aconteceram ali? Que Jesus de Nazaré, a quem nós tínhamos por ser o Filho de Deus, que haveria de remir a Israel, foi morto pelos nossos sacerdotes e pelos nossos príncipes. É verdade que hoje já é o terceiro dia, algumas mulheres disseram que o viram, que foram até o túmulo e não o encontraram, assim também alguns dos irmãos, mas já é hoje o terceiro dia, não aconteceu nada. Jesus os incita a falar dos seus sentimentos, do que eles estavam vivendo naquele momento. E na sequência Jesus olha para eles e começa a discorrer sobre as Escrituras, e começa a falar para aqueles dois homens, e dizendo para eles que aqueles textos, tudo aquilo que estava acontecendo, deveria se cumprir, e falava sobre ele, e então ele se dá a ser conhecido pelos discípulos. Percebem, queridos? Quando a gente enfrenta a dor que existe no nosso coração, nós descobrimos a presença de Jesus, nós entendemos onde e como Ele estava agindo, e então nós encontramos o verdadeiro significado daquelas experiências, e encontrar esse significado gera em nós cura, e quando somos curados, nós nos tornamos livres, nós somos libertos, o jugo sai, as cadeias se rompem, e nós podemos desfrutar do agir de Deus em nosso caminhar. E é isso que o Senhor deseja fazer em nós, e depois através de nós, porque se eu recebo a cura, eu recebo a cura para poder ser um instrumento de cura e libertação na vida de outros. É o processo de Deus, querido, é o processo de Deus para a nossa vida. Então, primeira ação que você precisa ter para ressignificar o seu passado: enfrente a sua dor. Amém? Olha para quem está pertinho de você e diz assim: enfrenta a sua dor. Olha para quem está aí e diz: enfrenta a sua dor. Vai doer um pouquinho, mas essa dor vai te curar, querido. Essa é uma dor que cura, essa é uma dor que liberta, aleluia, aleluia. Segunda atitude importante, que a gente encontra dos versos 5 ao verso 8 de Gênesis 45, quando José fala com seus irmãos. José, ele expõe
detalhadamente e honestamente os sentimentos. Ele expõe com detalhes e de maneira honesta aquilo que ele tem no seu coração. Ninguém consegue fazer isso se não estiver curado de tudo que lhe aconteceu. A gente não consegue. Deixa eu lhes compartilhar uma experiência minha. Eu tinha uma dificuldade muito grande na minha caminhada. Eu tinha um medo tremendo de ser rejeitado, de ser colocado para fora, de ser deixado de lado. Então, para não ser deixado de lado, para não ser posto para fora, para ser aceito, eu fazia tudo para agradar os outros. Tudo que eu fazia era para agradar os outros. Consequência imediata no meu coração? Frustração. Eu era um homem que me sentia frustrado comigo mesmo, porque eu era incapaz de fazer o que eu achava que tinha que ser feito, de falar o que eu achava que deveria ser falado. Eu simplesmente engolia e aceitava as coisas e ia sendo controlado pelos outros, me deixando ser controlado pelos outros, feito uma marionetezinha. Mas eu não sabia por quê. Aí o Senhor então um dia trata o meu coração e me mostra de onde isso veio. Na minha adolescência, meus pais tinham se separado, eu era ainda uma criança, filho mais velho, meus pais se separam. Quando eles se separam, eu chego na adolescência, estou morando com os meus avós, minha mãe morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, vindo para cá a cada 15 dias, um dia ela chega com a notícia de que ela estava namorando, que ela ia casar de novo e queria levar todos os filhos embora. Adolescentão, poderoso, cheio de uma pretensa capacidade de decidir a vida, influenciado por mais um monte de outras coisas, inclusive pelas minhas feridas, eu olho e digo, não vou. Vou não. Vou ficar aqui com meu avô e com a minha avó. É com eles que eu vou morar. Mamãe deixou. Só que isso quebrou o meu relacionamento com a minha mãe. Acabou o relacionamento com a minha mãe, porque aqui dentro, o registro verdadeiro que Jesus me fez entender, quando Ele ressignificou a minha história, Jesus me fez entender, que na verdade, quando eu disse lá, gritei, eu não vou, o que eu queria era que minha mãe me pegasse pelo braço e falasse assim, você é meu filho e você vai comigo, era isso que eu esperava da minha mãe. Era isso que eu desejava que tivesse ter acontecido. Mas eu vim entender isso muitos e muitos anos depois, quando Jesus me ajudou a dar um novo significado para os fatos, o significado que Ele tinha para aquela hora, e por que Ele tinha me segurado ali, e para que eu tinha tido aquela experiência. Eu tive que enfrentar a dor, e depois que enfrentar a dor, eu tive que falar sobre ela. Falar sobre ela. Sem medo, sem reservas. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso, queridos? Porque muitas e muitas vezes nós não encontramos, como a gente costuma falar normalmente, a gente não encontra ombros que possam nos ouvir. Porque nós, com as nossas feridas, nós temos dificuldade em confiar nos ombros que Deus coloca perto de nós. Essa é uma grande verdade. Porque nós somos tão machucados e tão marcados, que a gente tem dificuldade de voltar a confiar. E então eu vou guardando, e eu não falo mais. Como diz Tiago capítulo 1, verso 19,
sede vós prontos para falar e tardios para ouvir. Amém? Não é não? Não é não? Estou errado? Estou? O que diz lá? Prontos para? E por que tu não para ouvir? Percebem, queridos? Quando alguém chega perto da gente e começa a querer conversar, como a gente está machucado, como a gente está ferido, como a gente tem experiências ainda não resolvidas, o que começa a acontecer? Eu estou me protegendo, porque eu sei que aquela conversa de alguma maneira vai me atingir, aquela conversa de alguma maneira vai mexer em áreas que eu não quero que sejam mexidas, então eu também não quero falar sobre ela. Só que para sarar isso, Tiago 5,16 olha para mim e para vocês e diz o seguinte, vamos abrir lá? Esse eu quero que você abra comigo, Tiago capítulo 5 verso 16, olha lá, bem lá no finalzinho, Tiago capítulo 5, verso de número 16, você achou? Amém? Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados, outras traduções dizem as vossas culpas, talvez você até tenha uma tradução diferente na mão aí, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para? Então tem cura, tem cura. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, diz para ele: a tua dor tem cura, a tua ferida tem cura, mas eu preciso ter coragem de falar sobre ela, abertamente, honestamente. Qual é o primeiro ponto? Não oculte a sua dor, enfrente a sua dor. Segundo, exponha, fale. Procure pessoas que sejam capazes e confiáveis. E elas existem, queridos. Elas existem, elas estão próximo de nós. Terceira ação, terceira atitude que nós precisamos ter: esteja aberto à palavra de Deus e ao agir do Espírito Santo, e se permita ser confrontado em amor. Vou repetir para você: mantenha o teu coração aberto à palavra de Deus, ao agir do Espírito e ao confronto que deve ser feito em amor. Quando eu falo de confronto, não é bate-boca, não é ofensa, não é gritar e falar alto e meter o dedão lá, não é disso que a palavra de Deus fala, mas é um confronto daquilo que eu tenho guardado no meu coração, com o agir de Deus em mim, mostrando que aquilo tudo que está guardado tem um outro significado e um outro objetivo. Você está entendendo o que Deus está te dizendo, querido? Isso está claro para você? Que bom. José faz isso. Quando ele fala para os irmãos sobre a venda da qual ele foi alvo, do embate todo que aconteceu na casa de Potifar e ele sendo jogado na cadeia, ele faz isso inclusive na posição que ele ocupa como governador do Egito. José só chegou ao governo do Egito porque ele se submeteu a um agir de Deus ao longo da sua história.
E você tem o privilégio de fazer isso, a oportunidade de fazer isso. Você deve fazer isso. E eu quero convidar você a fazer isso, à luz da palavra de Deus, permitindo que o amor de Deus invada você. E a quarta e última atitude, que é resultado dessas outras três, você vai conseguir reinterpretar todos os fatos dolorosos à luz do amor de Deus, em e através de você. Depois que você parar de esconder a tua dor, depois que você expor a tua dor, depois que você estiver aberto ao agir de Deus, ao confronto amoroso de Deus, então você vai receber dele a reinterpretação de todos os fatos. E você vai experimentar a verdadeira liberdade que Jesus tem para a tua história, para a tua vida. O que eu quero que você entenda é que tudo isso só acontece de dentro para fora. Nada disso acontece enquanto o teu coração permanecer trancado, achando que você vai conseguir se defender a vida inteira daquilo que já te aconteceu, e que mesmo que você não tenha consciência, te mantém preso, impossibilitado de andar, de ir para frente. Você entendeu, querido? Alguém disse assim: não é Deus que muda o curso das coisas para me alegrar. Presta atenção. Não é Deus que muda o curso da história, o curso das coisas para me alegrar. Sou eu, de dentro para fora, que devo mudar a minha maneira de viver para participar das coisas que Ele está fazendo. Eu vou ler de novo para você. Não é Deus que muda o curso das coisas para me alegrar. Deus não vai mudar o curso da história para deixar você feliz. Não é esse o alvo de Jesus, embora seja consequência do agir dele. Sou eu, de dentro para fora, que tenho que mudar a minha maneira de viver, de agir, de pensar, para participar daquilo que Ele está fazendo. Feche os teus olhos, por favor. Reflete um pouquinho. Feche os teus olhos. O que é que Jesus mostrou para você? O que é que o Espírito Santo, em amor, confrontou você? Que áreas, que marcas, que as experiências da vida vieram à tona, que passaram pelo teu coração enquanto Deus estava falando com você? Hoje, agora, é o momento de você enfrentar isso. É o momento de você, para Deus neste momento, falar para Ele, falar sobre isso que está aí. Dizer para Ele, com todas as letras, com todas as palavras,
para que você então possa ouvir dele o novo significado desses fatos, de onde ele estava e o que ele estava fazendo. Vá orando sobre isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam. Se você desejar, fique em pé. Continue em oração. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Cresça, Senhor, cresça em nós. E com os serafins que cobrem o rosto ante a ti, nós também nos prostramos diante do Senhor. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Revela-te para nós agora. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Se você deseja ter um tempo onde Deus estará falando com você e que nós possamos orar por você, se você deseja, pegue isso que Deus falou com você e vem para cá. Enquanto nós adoramos, sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida, eu quero poder abençoar você de maneira que você receba uma palavra de Deus sobre esses momentos, sobre isso que Deus está falando com você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Olhem para mim um pouquinho. Vocês que estão aqui, olhem para mim um pouquinho. Olhem para mim.
Eu sei que às vezes parece difícil, né? Mas eu quero que você faça uma coisa só nesse momento, antes de nós orarmos. Eu quero que você, com os seus olhinhos fechados, feche os seus olhinhos. Se você que está aí no seu lugar desejar fazer isso, faça também. Olhe para o Senhor agora, com a sua dor, essa dor que está aí, latente, essa que está aí. Agora, dê um passo de fé, com ousadia, e diga: Senhor, o nome da minha dor é. Verbaliza para Ele. Verbaliza para Ele. Essa aqui é a minha dor. Diz para Ele. Diz para Ele. Experimente isso. Agora olhe para o Senhor, para esse mesmo Deus que te trouxe até aqui e que está agindo em você agora. Pergunte para Ele. Faça uma pergunta para Ele: Senhor, onde o Senhor estava nesse momento? E o que o Senhor estava fazendo lá? Pergunte para o Senhor e depois se aquiete enquanto a gente continua adorando. Pergunte, diga: Senhor, onde o Senhor estava? E o que o Senhor estava fazendo nessa experiência dolorosa que está aqui, que eu estou colocando para o Senhor? E depois se aquiete e ouça o Espírito dizer para você: é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, Senhor, é o meu abrigo, é onde nós somos guardados e protegidos. Lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. É a tua presença que traz cura, Senhor. É a tua voz doce ecoando no nosso coração, que promove a libertação, que promove a transformação. É a tua presença santa, é o teu amor bendito, é o Senhor nos tocando, é o Senhor realizando grandes obras no nosso meio, é o Senhor quebrantando o nosso coração, é a tua voz trazendo para as nossas vidas um significado novo para as experiências que já vivemos. E o que nós queremos é que o Senhor faça isso em nós, que o Senhor continue agindo de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, atingindo essas marcas que as experiências da vida geraram em nós, que tantas e tantas vezes nos afetam, nos machucam, doem. O Senhor é aquele quem ressignifica tudo. O Senhor é aquele quem transforma cada uma destas coisas. Por isso nós nos escondemos no Santo dos Santos e nos rendemos a Ti.
Declara isso para nós podermos ir. O teu abrigo é sob as asas do Pai. Declara. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Que a tua graça, Senhor, o teu amor, que a graça que é derramada sobre nós, que age em nós e flui através de nós, que esse amor poderoso, inconfundível, demonstrado pelo nosso Senhor naquela cruz, que o poder, a comunhão do Espírito de Deus em nós e através de nós, nos acompanhe todos os dias, até nos encontrarmos com o Senhor. Aleluias. Amém, amém, Amém e amém. Deus os abençoe, querido. Tenha um restante de feriado especial, e que o Senhor te alegre, em nome de Jesus.